cai nessa reflexão quando a gente tem que... Normalmente, obrigado. Tá gravando agora, hein? Depois a gente perde, a gente fica nessas reflexões normalmente quando a gente precisa pedir perdão a alguém, né? Mas, na verdade, eu aprofundei esse pensamento porque eu estava pedindo perdão. Né? Mas eu falei, pô, e se fosse eu? Como é que seria eu aqui perdoando? O que é perdoar alguém verdadeiramente, né? Aí eu fiquei pensando que é como eu poder servir a pessoa com um coração grato. As coisas aconteceram, mas eu consigo servir aquela pessoa com um coração grato. Na imitação do Cristo, né? Porque Jesus sabia que ele ia ser traído, ia ser negado, ia ser abandonado por aqueles seus amigos, e ainda assim o serviu com alegria. Ele perdoou antes mesmo dos caras errarem, velho. Se a gente for ver, né? Se ele estava ligado no que ia acontecer, ele perdoou antes dos caras errarem. E aí eu fiquei pensando, pô, então nas relações mais profundas, onde no final das contas o perdão precisa ser realmente trabalhado, é como se naquela relação de amor, uma vez que quem não recebe o perdão, a pessoa é privada de amar, quem não concede também, nessa relação de amor, a gente falasse assim, você pode errar comigo. Você pode errar comigo. E é isso que eu fiquei no pensamento aqui. Mas, obviamente, eu estou falando sobre isso, onde a igreja acontece, né? Entre um coração e outro é onde a igreja acontece, e é disso que eu estou falando. Estou falando de anistia não, porque anistia é sem anistia, né? Sem anistia. Não estou falando disso não. Não estou falando desse perdão não, viu? Então, nesse caso, é sem anistia, não tem perdão não. Fogo nos fascistas. Dito isso, vamos pro nosso dia, né? Vamos pro nosso dia. Tenho que lembrar sempre aqui nossos recadinhos. Então, quinta-feira, para quem tá chegando agora. Tem alguém chegando agora? Solta os coraçãozinhos na tela assim, ó. Se tiver alguém chegando hoje na garagem, solta o dedo no coraçãozinho pra gente saber. Ou manda no chat também. Tô chegando hoje, meu primeiro dia. Pra gente dar um salve aqui especial para você. Porque a gente quer que sempre você seja bem-vindo e acolhido na nossa igreja garagem. Tem? Bateu aí? Não sei. Eu vi um trem subindo. Aê! Mas então saiba você, garageiro, chegando... Foi sem querer que eu cliquei no coração. Mas, rapaz, você quer me bagunçar a cabeça, rapaz? Mas chegou aí, ó. Teve um aí, falou, psicólogo, Cristiano, se não me engano. Então, meus amigos, você que está aqui hoje pela primeira vez, saiba, toda quinta-feira tem culto na garagem aqui online para todo mundo, de onde quer que você esteja. Ajuste seus fusos horários e conecte-se às 20 horas, do horário de Brasília, aqui no nosso culto da garagem, certo? Mas a nossa garagem, a nossa igreja, não é só aqui o culto da quinta-feira, não. Né? Tem muita coisa acontecendo, como uma igreja séria, né? Como uma igreja ativa. A gente tem várias coisas acontecendo. Então, a gente vai ter, no primeiro domingo do mês, do Verbo, esse domingo agora aí, ó, dia 6, vai ter, tá confirmado? Ceia, porque sempre no primeiro domingo do mês vai ter ceia. Vai ter ceia nessa, Berlofa? Agora tu não quer usar teu microfone. Vai ter ceia, o Berlofa não quer falar não, mas eu falo. Pá, então pronto. Vai ter ceia. Então todos se preparem, porque, atenção, no domingo, a ceia do domingo, do primeiro domingo do mês, são às 10 horas da manhã. Então já agenda aí no calendário do celular, 10 horas, ceia, garagem, para não perder e aproveitar esse momento de aprofundamento de nossa fé. E nos demais domingos, né, tem atividade. Vai ter uma atividade que eu gosto muito, que é bom, a nossa escola bíblica, ocorrendo aí na segunda-feira. Então, mas a gente vai ser agora na quarta-feira. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, vai ter É Bom, nossa escola bíblica da garagem.
Então, quarta-feira, 20 horas, estudo. Então, dúvidas teológicas, você vai perguntar lá na escola, beleza? Hoje aqui, a gente vai conversar sobre o tema do culto, a palavra que o pastor trouxer. A gente vai refletir, compartilhar sentimentos, porque aqui você fala também. Mas dúvida teológica, aprofundar pensamento e tal, é bom na quarta-feira, às 20 horas, certo? Então, estamos recheados aqui de atividades, beleza? Domingueira, 10 horas da manhã, nossa ceia, nosso domingo. E é bom, quarta-feira, 20 horas. Aproveitem. Na nossa agenda também, temos os aniversariantes da semana. Sabrina Mello. Sabrina Mello está aqui? Está aqui hoje. Se tiver, solta coraçãozinho aí, Sabrina Mello, porque esse é o aniversário, dia 28/3. Deus lhe abençoe. Feliz ano novo particular aí. Nossa, Enole, dia 31, foi recente. E dia 2, também pertinho, Rafael Brandão. Então, nossos aniversariantes da semana, muita graça, muita glória, muita vitória, né? Diante de que a luta já tem, então não precisa nem desejar, não. Mas vitória nas lutas diárias que vocês enfrentam, como nós, trabalhadores do Brasil, enfrentamos. E hoje, nós estamos contando aqui com o nosso irmão Marcos, abrindo aqui a sala, e ele vai coordenar aí agora os louvores que estão programados para a noite de hoje. E nós vamos ter aí Cristiano fazendo o som para acalmar nossos sentimentos e elevar nossos pensamentos para ficar aquele estadinho necessário para escutar na sequência a palavra do nosso pastor Berlofa. Então, nosso irmão Cristiano, compartilhe aí a canção que você preparou para nós. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo? Beleza. Tudo certo. Ok. A canção que eu trago hoje, parece que eu e o Tafo estamos linkados. Ele está em Salvador, eu estou no Rio, mas estamos linkados em espírito, porque a canção fala sobre perdão. É a canção, um clássico da música cristã, O Amigo, de Sérgio Lopes. É uma declaração de amor e gratidão ao nosso Jesus, que por seu grande amor incondicional nos perdoa, nos cura, e além disso é o nosso melhor amigo. Quando falamos de amigos, pensamos no Provérbios 18:24, que diz que há amigos mais chegados que irmãos. Sabemos que dá para contar nos dedos, né? Quem realmente são os verdadeiros amigos, aquele com quem nós podemos contar. Por graça sabemos também que existe um entre todos, que é nosso verdadeiro amigo Jesus. São tantos exemplos de demonstração de capacidade de perdoar sem ressentimentos, mesmo sendo traído. O mínimo que podemos fazer é dar a ele nossa demonstração de amor, e que seja através dessa linda canção, O Amigo. Espero que vocês perdoem aí alguns erros vocais, de semitons, mas o que vale foi a intenção. Agora sim. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor
de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Eu falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Um amigo. Autenticidade, afinação perfeita, respiração top, para mim vai para final. Maravilha, maravilha. Vamos só lembrar aqui, Marcos, se for possível, entre um louvor e outro, entre uma canção e outra, a gente dá aquela lembrada de botar o QR Code aí do nosso Pix, da nossa garagem. Vamos fortalecer. Você pode fazer seu Pix aí, sabendo que você não vai para o céu por causa disso, né? Mas você vai ajudar nas obras que nossa igreja realiza. Ajudar nossos irmãozinhos que estão mais precisando que a gente, ajudar nas atividades da igreja. Então, tá aí o Pix do CNPJ, apoie sua igreja, apoie a garagem,
né? Faça sua contribuição, além de sua contribuição mensal lá, faz aquele Pix sabendo que vai ajudar alguém que está em necessidade, porque não são poucas, eu sempre falo, as necessidades são infinitas e os recursos são limitados. E muita gente necessitada bate na porta da nossa igreja, bate na porta, procura o nosso pastor, então colabore aí, faça o seu Pix, mas sabendo que não tem nada a ver com salvação não, viu? Você vai salvar alguém de um sofrimento, é essa salvação que vai ocorrer. Sua alma você se resolve com Deus, não é com o dinheiro que você resolve o problema de sua alma, não. Já sabendo disso, então vamos partir aqui agora para Tiago. Tiago, nosso irmão, preparou também uma canção para a gente. Então, se quiser justificar, explicar, introduzir, fica à vontade, senão nosso abre-salas aí vai já soltar. Irmão Tiago, o Tarso, o Tiagão mandou aqui no chat que ele está dando aula. Aí ele falou que a música dele é Girassol, do Cidade Negra. Ele gosta muito da mensagem da música e espero que todos gostem. Maravilha. Então vamos nessa. Solta o som aí, meu irmão. A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, o barco vai te levar. Ninguém fica na solidão. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol, como um girassol, como um girassol amarelo, amarelo. Todo dia, toda hora, na batida da evolução, a harmonia do passista vai encantar a avenida e todo o povo vai sorrir, 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 e todo o povo vai sorrir. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol, como um girassol, como um girassol amarelo, amarelo, como um girassol, como um girassol amarelo.
Maravilha, Tiago. O Tiago conseguiu a proeza aí de, enquanto trabalha, cantar pra gente. Esse eu pensei. Ao mesmo tempo, que maravilha. Então, acho que agora, depois de conversarmos, cantarmos, a gente está pronto aqui para receber nossa palavra, a pregação do dia de hoje. Então, o que dispensa apresentações, o senhor Berloffa. Seja bem-vindo, pastor. Nossa igreja, sinta-se em casa. A igreja está à disposição para compartilhar contigo o que traz de pensamento hoje. Muito obrigado, gente, até agora. Daqui a pouquinho a gente volta para as conclusões. Tarsis, obrigado, mano. Sempre bom te ouvir. E já que você falou de compartilhar pensamento, eu vou compartilhar o que eu pensei agora. E como a nossa igreja é muito tranquila, alguém já deve ter pensado nisso, é possível. Você falou e eu dei risada, né? O Thiago, enquanto trabalhava, estava cantando pra gente. E aí, por um momento, eu pensei que a gente pode fazer tudo enquanto está na igreja. Tudo. Você está de câmera fechada e a gente não sabe o que você está fazendo. E eu pensei, será que já teve algum membro que teve a audácia de namorar, se é que vocês me entendem, num culto da igreja? Porque é bem possível. É só fechar a câmera. Então, olha só, a nossa igreja te dá a oportunidade até disso. Já ouvi dizer, a Adélia aí, tá vendo só? E se tem história, é porque tem caso, né? Enfim, glórias a Deus. Fazei tudo para a glória do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Gente, aí, ó, um amém pelo menos. Obrigado, Yolanda. Muito boa noite para todo mundo. Sempre uma alegria estar aqui. Faz tempo que eu não pregava. Né? Somos em 5 pastores, mais todas as pessoas que passam por aqui nos ajudando. Tivemos todo o mês de março que foram só pedradas atrás de pedradas, porque as meninas trouxeram mulheres maravilhosas para falar para a gente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico bastante tempo sem vir falar diretamente com a igreja, eu estou sempre muito feliz e tranquilo, porque um melhor que o outro, é uma mensagem mais edificante que a outra. Então, que eu continue só nessa caminhada de trazer algo que seja importante, edificante. Amém? Vamos lá? Eu pensei em falar com vocês sobre justiça e talvez um pouquinho sobre mérito. E para falar sobre esses 2 conceitos, eu lembrei da parábola que Jesus conta. Ele chama de parábola aos trabalhadores, ou parábola dos trabalhadores na vinha, de Mateus 20. Então, quem quiser ler, acompanhar, não sei se vão tentar colocar aí na tela, mas a gente vai ler a parábola completa, que é uma das que eu mais gosto, é uma das que mais ensina, e é uma das que mais ensina um ensinamento que tem muita cara de Jesus, que é um ensinamento completamente contraditório de sua época. O ensinamento que Jesus traz aqui não faz o menor sentido, essa que é a verdade. Assim como todas as outras coisas que Jesus ensinava, né? Quando ele vai dizer lá, olha, qual de vocês, tendo 100 ovelhas e uma se perder, ele está dando um ensinamento completamente inverso, porque a lógica ali seria, ninguém vai deixar 99 ovelhas soltas e ir atrás de uma. Essa lógica sua, Jesus, não faz o menor sentido. Então, Jesus, ele era cheio dessas lógicas que não faz o menor sentido. E aqui temos mais uma, que está expressa dentro dessa parábola que a gente lê agora. Beleza? Parábola dos trabalhadores, Mateus 20, capítulo 20, a partir do versículo 1. Que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Talvez a sua tradução esteja um denário, tá? Que é mais ou menos um dia de trabalho aí, você pode calcular em uns R$100, seria uma boa atualização.
Então, saindo ele pela hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E aqui é a primeira vez que aparece a palavra justo. Não é? Então, olha só. Com os caras que ele encontrou no horário correto, ali no comecinho do turno, 6 da manhã, ele não falou de justiça, vamos voltar. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Você vê que não tem justiça aqui? Vocês vão trabalhar o dia todo e vão receber 1 denário, tá tudo certo. Agora, quando ele sai na terceira hora, e isso é às 9 da manhã, ou seja, o turno já começou, e essas pessoas já não tiveram emprego. Quando ele volta lá e tem pessoas que diz o meu texto aqui, que estão ociosos, nós não sabemos exatamente por que eles estão ali. Mas fato é que eles não estavam trabalhando como deveriam. E aí Jesus fala, olha, Jesus não, né? Aí o dono da vinha fala, olha, eu vou te pagar o que for justo. Ele não fala que é 1 denário, ele não fala que é 1 dinheiro, ele não fala quantidade. Ele só fala o que for justo. E na minha cabeça e na sua cabeça está correto. Porque se quem vai trabalhar o dia todo vai ganhar 1 dinheiro, quem vai trabalhar um pouco menos tem que ganhar menos dinheiro, pô. Oxe. Vamos continuar a parábola. Saindo outra vez, versículo 5, tá? Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, então 12:00 e 3 da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou: por que vocês estão ociosos o dia todo? E disseram eles: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou, não teve emprego, não teve trabalho. A gente estava lá desde as 6 da manhã com a ferramenta, só que não teve trabalho. Disse ele: ide vós também para a vinha e receberás o que for justo. Então, para quem estava lá no começo certinho e conseguiu o emprego certinho na hora certinha, não teve justiça. Teve o combinado. 1 dinheiro por dia. Agora, quem não estava lá, ou quem não conseguiu um emprego desde o começo, quem, por algum motivo, e aí nós não sabemos qual, mas também não é muito difícil de imaginar, no mercado de trabalho, quem são aqueles que ficam para trás, né? Então, imagina um mercado de trabalhadores, aqui é uma coisa antiga, então é de fato uma praça pública, onde todos os trabalhadores vinham com suas ferramentas ali 5:30 da manhã, vinham os donos da vinha ou de todas as áreas e falavam: olha, eu preciso aqui de 20 agricultores. E, obviamente, ele escolheu os 20 mais qualificados, os 20 com as melhores ferramentas, os 20 mais fortes, sei lá. Mas não era aleatório. Então, quando fica um grupo para trás, a pergunta é: o que já fez esse grupo? O que já fez o grupo das 3, o grupo das 5, o grupo do meio-dia, não conseguir esse trabalho que eles deveriam ter conseguido às 6 da manhã? E por que o dono da vinha o tempo todo insiste em dizer que ele acertaria com aqueles que não trabalhou o dia todo, apenas o que fosse justo? Continuamos o texto. Disse, versículo 8, né? E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chame então os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, ele começou pelos que trabalharam menos. Além dos caras trabalhar menos, eles receberam primeiro. Imagina uma fila de 1.000 pessoas para receber. Os caras trabalharam só 1 hora e ainda receberam primeiro. Tá? Então, chegando esses que trabalharam só 1 hora, receberam 1 dinheiro, 1 denário por dia. Então, aqueles que não trabalharam o dia todo, que trabalhou apenas 1 hora, recebeu o que o patrão tinha combinado com todos. Vamos combinar aí R$100.
Continuamos o texto. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, ou pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro, um denário, R$100 cada um. Bom, a lógica é simples. Se eu que trabalhei o dia todo debaixo do sol quente, ou melhor, se ele que trabalhou só 1 hora recebeu 100, imagina eu que trabalhei as 12 horas. Pô, estourei. É R$1.000 que eu vou receber, não é 100. Só que na hora que eles foram receber, eles receberam exatamente um dinheiro, um denário, R$100. Continuamos o texto. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, contra o dono da vinha, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondeu. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? A gente não combinou um denário? Não foi isso que eu combinei mais cedo com você? Você lembra de manhã lá, quando eu cheguei e falei: olha, eu estou precisando de um grupo para trabalhar hoje, de agora às 6 até o final do turno, e esse grupo vai receber um denário. Não foi isso que a gente combinou lá atrás, amigo? Não foi isso que a gente combinou? Toma o que é teu, versículo 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Ai, aqui que pegou. Porque até aqui você estava com o cara. Eu, você, ainda mais a gente aqui. Tudo de esquerda, tudo sindicalista, professor. Aqui já tinha gente querendo organizar sindicato contra Jesus por ter contado uma parábola absurda dessa. Não tem dúvida disso. Então, até aqui a gente estava com eles. Até aqui a gente já estava se organizando. Só que aí Jesus quebrou. Ou não me é lícito... Primeiro ele deu uma carteiradinha. Tudo bem, vamos lá. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu. Ou é mal... Foi aqui que ele te quebrou e me quebrou. Ou é mal o teu olho porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E finalmente você descobriu, tá? Porque da onde muitos são chamados e poucos escolhidos? Ah, é salvação. Ah, não, é trabalho na vinha. Muitos eram chamados para a praça, mas poucos eram escolhidos para o trabalho. Uau! Não é? Não está falando de salvação, não está falando de trabalho na igreja, não está falando que tem gente que tem dom mais que ninguém. Jesus só fechou a fala dele com uma... É lógico, ele deu aquela... Como é que a gente fala? Fugiu a palavra quando você encerra o assunto. A gente usa muito na rede social. Nossa, fugiu a palavra agora. Putz, gente, alguém me ajuda? Lacrou. Lacrou, obrigado, professor. Caiu do fundo do meu coração essa. Jesus lacrou com um conceito que todos conheciam. Deu um fechou, o lacrou. Muitos são chamados, todos aqueles trabalhadores tinham sido chamados para ir à praça, mas escolhidos mesmo para ir trabalhar e ganhar tinha sido poucos. E é assim que Jesus fecha essa parábola. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus sempre foi um homem pobre, da classe trabalhadora. Jesus, ele era chamado de tecton, que é daí que nós conhecemos o tal do carpinteiro, mas que, na verdade, não era um carpinteiro, até porque esse ofício não existia, não dessa forma. O que existia eram construtores. E aqueles que trabalhavam com madeira
principalmente nas obras, né? Quando a gente fala de carpintaria, a gente está falando de madeira que vai na casa, né? As casas naquela época não eram casas como a nossa. As casas naquela época eram bem diferentes e você sabe disso. Então, um mesmo profissional fazia tudo, desde a fundação, as paredes, o teto, e dependendo da casa que era. A casa que Jesus morava, em Nazaré, depois se você der um Google aí e for nas fontes certas, você vai achar umas fotos bem interessantes. Porque Nazaré era uma aldeia que ficava na encosta de uma montanha. Então, eles utilizavam a própria montanha e as fendas na montanha para construir as suas casas. Então, quando a gente fala que Jesus é um tecton, um construtor, e é daí que vem o nosso arquitecton, provavelmente, muito possivelmente, Jesus é que construía as casas de Nazaré. Não é provavelmente que Jesus era um construtor de casas. Mas pense bem, em Nazaré, quem é que construía as casas? Já que Nazaré era uma vila de agricultores. Sim, Nazaré era uma vila de agricultores. E como que nós sabemos disso? Com evidências arqueológicas, né? Todas as vilas, as aldeias, as cidades eram agrupadas por profissionais. Então, os pescadores ficavam, é lógico, perto da praia, os agricultores ficavam no campo, e Nazaré era uma aldeia de agricultor. Só que eles não tinham como contratar as pessoas que iam produzir as suas casas, eram eles mesmos que faziam. Sabe quando você vai bater uma laje, e aí vem todo mundo, e todo mundo ajuda, e no final faz um churrasco? É mais ou menos essa a ideia. Jesus, muito provavelmente, era o cara que, junto com o seu pai, a sua família ali, construía as casas do próprio vilarejo, enquanto o seu vilarejo era um vilarejo de agricultores. E a gente percebe essa dupla competência em Jesus, essa dupla quase que profissão em Jesus. Porque se você for lembrar dos ensinamentos dele, está repleto dessas duas profissões. Ele fala o tempo todo de semente, de terra. A parábola que usamos hoje é a parábola dos trabalhadores na vinha. E eu não posso deixar de imaginar, será que Jesus, para contar essa parábola, e nós não sabemos se é uma parábola que já existia, ou se foi o próprio Jesus que criou, será que ele não viveu isso na pele? Será que Jesus, sendo um agricultor, porque pense bem, os agricultores não era o tempo todo que eles tinham a própria plantação. Não é todos que tinham a própria plantação, eles tinham que trabalhar para os senhores. Então, quando está falando desses caras que iam nas praças públicas procurar trabalho na vinha, Jesus está falando dele. Jesus está falando do pai dele, Jesus não está falando do terceiro. Jesus viveu aquilo na pele. Talvez aquele da hora nona, aquele da hora 1/10, um dia tinha sido Jesus. Só que na realidade, na vida real, quando ele chegou lá, ele só recebeu uma moedinha mesmo, porque ele trabalhou pouco. E na vida real, o que manda é o mérito. Talvez Jesus pegou essa história que tinha acontecido com o pai dele, que um dia foi lá para o mercado de trabalho, só que não estava com a ferramenta correta, não conseguiu um emprego, e conseguiu um dono que o extorquiu, contratou ele meio-dia e pagou só uma merreca. Talvez a história Jesus já conhecia de cor. Ele só adaptou. Ele só adaptou e mudou a ótica com que nós devemos enxergar as nossas relações. E ele muda a ótica mercadológica, utilitária, daquilo que você me serve, eu te pago o quanto que você me serve, você é útil para mim até que... E ele muda para uma ótica humana, de que, independente de quanto aqueles homens produziram, todos necessitavam da mesma quantidade. Independente se ele trabalhou 12 horas ou 1 hora, ele vai comer a mesma quantidade que o outro. Quem trabalhou 12 tem que comer um prato de comida no final do dia, o que trabalhou 1 também. Quem trabalhou 12 tem que levar comida para casa, porque tem 8 filhos, o que trabalhou 1 também. Então aqui nós não olhamos o que cada um produziu, e sim o que cada um necessita. E eis a ótica de Jesus nas nossas relações. Nós não nos relacionamos pelo que o outro pode nos dar, nós não nos relacionamos pelo que o outro pode nos ajudar, e sim pelo que o outro precisa. Eu me dou pelo que o outro precisa, independente dele. Essa é a ótica que Jesus vem alterar. E eu gosto muito de imaginar que Jesus só consegue
passar um ensinamento com uma profundidade dessa, porque muito provavelmente ele sofreu isso na pele, como um nazareno, como um agricultor, como um trabalhador que desde sempre foi explorado, como um trabalhador que desde sempre não teve a sua mão de obra valorizada da forma que merecia. E por causa disso, o ensinamento de Jesus continua até vivo até hoje. E todas as vezes que eu falo dessa parábola, não sei, me mexe bastante comigo, porque o conceito de justiça sempre mexeu bastante comigo. Injustiça sempre mexeu muito comigo, e seguir um cara como Jesus é uma grande honra, é uma alegria, porque ver ainda hoje, 2000 anos depois, o ensinamento de Jesus ultrapassando gerações, e hoje, dia 3 de abril de 2025, aqui no Brasil, um grupo de 34 pessoas, para tudo que está fazendo, para falar dele, é disso que eu estou falando. Fecha sua cabeça foi pior, desculpa, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, ou faça da forma como você bem quiser, porque nós vamos tirar um momento agora de oração, e eu não sei como que você ora, se você ainda ora do jeito que você orava antigamente, ou se você ora de uma nova forma, não sei. Talvez você está inventando novas formas de orar e você podia até passar para a gente, porque a gente ainda está naquele modelo antigo, sabe? Baixa a cabeça e fecha o olho. Mas é assim que eu ainda faço, e é assim que eu vou fazer agora. Então tira o seu momento agora de espiritualidade, conecte-se com o seu Criador, com a sua Criadora, com a força divina que te alimenta, com aquele que você chama de Deus. Amém? Jesus, nós sentimos a força do seu Espírito vivo até hoje, sentimos isso através dos seus ensinamentos, sentimos isso através da verdade que são os seus ensinamentos, sentimos isso através do absurdo que são os seus ensinamentos. Faz o menor sentido você falar o que você falou na época que você falou. E por isso hoje nós estamos aqui ainda dizendo que não faz sentido mesmo. Não faz sentido a partir dessa ótica que nós vivemos, a partir dessa sociedade que nós criamos. Mas nós estamos aqui para tentar fazer algo diferente. Pedimos a tua coragem, pedimos a tua audácia, pedimos a tua força. Em seu nome oramos. Amém. Amém, garagem? Amém? Obrigado por me ouvirem mais uma vez. E, Alaja, tão calma? Nem, que isso? Enfim, vou devolver para o Tarsis e ele organiza quem quiser falar, quem quiser abrir o coração. Tarsis, meu irmão, tá comigo aí? Sempre. Eu tô contigo? Sempre. Cara, desculpa, vamos lá, meus Tarsis, queridos. Vamos lá, então. Estava desconectado, eu não ouvi o que você falou, tá? Se você falou alguma coisa para mim, eu não ouvi, desculpa. Sempre. Você perguntou, tá comigo aí? Sempre. Então, bora. Se a pergunta é essa, a resposta é essa. Garageiros da noite de hoje. Então, agora, nós vamos aqui com tranquilidade, um de cada vez. Informo para vocês que a nossa assembleia, a nossa eclésia, está aberta para ouvi-los e façam o uso das suas palavras com humildade e caridade. Só levantar a mão e a gente vai passando aqui.